Bem-vindos ao nosso canal Espiritismo em Lousas. Nós agora, antes de entrarmos no Livro dos Espíritos propriamente dito, nós falaremos de um divisor de águas dentro da história do Espiritismo que muitos às vezes desconhecem, o famoso Auto de Fé de Barcelona. Tentaremos ser concisos, né? Qualquer coisa, sempre a gente fala, procurem os companheiros que estão orientando os cursos em suas casas espíritas para aprofundar, logicamente, no conhecimento e, claro, sempre lendo as obras básicas, ok? O Livro dos Espíritos, o Auto de Fé de Barcelona. Barcelona é uma cidade que está na Espanha, né? O povo de Barcelona são os catalães. Vocês estão vendo direto na televisão hoje, passando alguns processos de, inclusive, separatismo. Nós não entraremos nisso. O livreiro, o editor Maurice Lachatre estava em Barcelona e era conhecido de Allan Kardec, que solicita ao codificador para que ele enviasse 300 obras espíritas para que ele pudesse, lógico, divulgar a doutrina nas terras ibéricas, né? Principalmente na Espanha. Ao chegarem os livros em Barcelona, eles foram apreendidos na alfândega por ordem do bispo de Barcelona. Há que se entender que a Igreja Católica, até o século XIX e mesmo no século XX, nos países ibéricos, ela tinha uma força muito grande, inclusive política. E esse bispo é o senhor, né, Antônio Palau e Termes, tá? E ele ordenou então no dia 9 de outubro de 1861 que estas obras espíritas elas fossem queimadas, como outrora se fazia na Inquisição, né? no processo de Inquisição. Lembrando que a Espanha talvez tenha sido o local onde a Inquisição foi mais forte. E aí ele baseia a sua ordem nisso que ele fala: a Igreja Católica é universal. Já falamos isso, a palavra católica vem de católicos, que significa universal. A Igreja Católica é universal. Essa igreja, para quem não sabe, surgiu no século IV depois de Cristo, né? E ela foi uma somatória do cristianismo, né, antigo, mais o paganismo romano, que era o culto às imagens. Qualquer bom livro de história tem isso. A Igreja Católica é universal, e os livros, sendo contrários à fé católica, que era universal, o governo não pode consentir que eles pervertam a moral e a religião de outros países. Então o bispo Palaus diz o seguinte: esses livros não podem vir para a Espanha para abrir as mentes ou perverter a fé espanhola. Então é ordenado, tem todo um processo. Então no dia 9 de outubro, às 10 horas e 30 minutos, quer dizer, pela manhã, esses livros são queimados. Nosso irmão querido Wilson Granella, muitas vezes ele faz algumas palestras, algumas situações onde ele cita muito isso. Esse foi o grande divisor de águas do Espiritismo. Kardec diz que o excesso de zelo do bispo, esse excesso de zelo, vai fazer com que as ideias espíritas propaguem. E nós pegamos apenas um pequeno trecho que Kardec fala: podem se queimar os livros, mas não se podem se queimar as ideias. Não podemos queimar as ideias estão aí. Podemos queimar os livros, podemos queimar inclusive as pessoas, como muitas vezes foi feito na fogueira da Inquisição ou em outras, né, perseguições que tiveram em outras latitudes do orbe, mas não se queimam as ideias. E Kardec dizia que esse momento de 9 de outubro de 1861 foi realmente esse divisor de águas que fez com que a doutrina espírita então tivesse uma expansão para os padrões da época muito rápida. No dia 1º de maio de 1864, as obras espíritas entraram no chamado Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica. O que significa isso? O índex de livros que são proibidos pela Igreja Católica, né? Então isso é importante. A pessoa às vezes cercear o acesso ao conhecimento não necessariamente não faz com que as pessoas não vão atrás do conhecimento realmente real.
E muita gente desconhece, mas na Revista Espírita de agosto de 1862, não é? Kardec recebe uma carta da Espanha, e onde até os próprios companheiros espíritas da Espanha dizem para fazer uma evocação, e não foi necessário a evocação do espírito do bispo. Ele manifestou-se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas voluntariamente, provavelmente ali com São Luís, que era o orientador, pede desculpas, está arrependido, pede orações e preces para ele, né? Agradecendo a oportunidade de poder falar, e ele realmente repete: não se queimam as ideias novas não podem ser queimadas. Então aconselhamos a leitura na Revista Espírita de agosto de 1862, a comunicação voluntária do bispo Antônio Palaus. Esperamos que tenhamos esclarecido algumas situações sobre o Alto de Barcelona. Agradecemos aí os ouvintes que estão aí, sempre aí dando aquela força a esse pequeno canal. Paz e luz a todos.